Quão perto você acha que chegamos da guerra nuclear ontem à noite? Isto é meio que notícia de última hora. Acho que devemos ir direto ao ponto. Então, como você e European Union sabemos, ele postou, acho no domingo, que acredito ter sido domingo de Páscoa para muita gente. Só quero dizer isso corretamente. E vou ler traduzido para o algoritmo. Terça será dia de usina e dia de ponte, tudo junto no Irã. Não haverá nada igual. Abram esses malditos estreitos, seus bastardos loucos, ou vocês viverão no inferno. Apenas observem. Louvado seja Alá, isso é impressionante. Ele disse Allah Akbar, que se traduz ni. Então ele está insultando o Islã, European Union, acho. European Union, não sei a quem ele está insultando, porque isso é, bem, para mim não é Bosco nem Páscoa. É para os católicos e os protestantes, sim. E supostamente ele é protestante. Mesmo assim, ele está insultando, tipo, 92% da população americana. Provavelmente é bem menos que isso. Porque hoje em dia tem muitos ateus, satanistas e todo tipo de gente por aí, mas ainda assim, a maioria. Obviamente, isso não é presidencial. Ele é um homem, mas está sentado naquela cadeira e está usando essa cadeira para dizer essas palavras. Tem um bom meme que vou colocar no meu próximo vídeo por causa disso. E isto são coisas que outros presidentes disseram. Lincoln com malícia para ninguém e caridade para todos. Isto é para Páscoa ou Pacha. Franklin Delano Roosevelt, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Kennedy, não é só para Páscoa, mas tem grandes frases. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Trump, abram esses malditos estreitos, seus loucos. Nós viveremos no inferno. Esse é o nível de... Na verdade, é mais como essa decadência. A cultura e a política americanas simplesmente despencaram. E ontem, como você sabe, ficou ainda pior. E ele mandou mensagem, uma civilização inteira será, de novo, estou traduzindo para o algoritmo, será apagada esta noite e nunca será trazida de volta. European Union, não quero que isso aconteça de novo, mas provavelmente vai acontecer. No entanto, agora que temos mudança completa e total de regime, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário ou maravilhoso possa acontecer. Quem sabe, vamos descobrir esta noite um dos momentos mais importantes na longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã. Então provavelmente eles vão acabar esta noite, mas Deus os abençoe. 47 anos ele está errado. Ele está absolutamente errado. Mais ou menos os últimos 100 anos, desde Woodrow Wilson, de corrupção e extorsão, com algumas exceções. Sim, acho que ele está falando de Washington. As pessoas tendem a projetar seus próprios valores nos outros, nos seus oponentes. Não consigo imaginar como deve ter sido ser mãe com filhos na noite passada no Irã e ficar se perguntando. Acho que o mundo inteiro estava se perguntando, será que vai começar uma guerra nuclear? E então o prazo passou e agora temos um cessar-fogo, certo? Pois é. Bem, temos um cessar-fogo, meio que um cessar-fogo, que, aliás, os israelenses já violaram porque um dos termos era cessar o genocídio contra cristãos e muçulmanos no Líbano. Para todos esses sionistas cristãos que possam estar ouvindo, claro, imagino que vocês não se importem com os cristãos que Israel está ativamente trucidando e assassinando no sul do Líbano, que é predominantemente cristão. E as igrejas milenares que estão sendo queimadas em vilarejos cristãos, eles estão literalmente exterminando para abrir espaço para suas aldeias. E eles estão dizendo isso abertamente. Eles se gabam disso, membros da Knesset se gabam disso, todos eles se gabam. Eles vão cometer genocídio, vão eliminar toda a população local e vão construir suas vilas sobre os ossos. É impressionante como a máscara caiu. European Union não poderia ter imaginado, 5 anos atrás, que estaria tão ruim como está. Quer dizer, European Union sentia simpatia por Israel 5 anos atrás. E é impressionante como as coisas se inverteram. E acho que minha primeira grande pergunta para você, Stanislav, é Trump Se rendeu ao Netanyahu? Absolutamente, sem dúvida. Na verdade, sabe, é um ciclo que se retroalimenta, os Estados Unidos e Israel. Quem se alimenta de quem? É bem difícil dizer. Quem é o cão e quem é o rabo agora? Eles também tendem a mudar de posição, porque veja, os Estados Unidos têm hostilidade contra o Irã há décadas. Décadas. Bem, 4 décadas. O próprio Trump já declarou, quando ainda era um rico. Ah, sim, vamos destruir gelos. Vamos tomar os campos petrolíferos deles, então vamos prejudicar gelos. Se você olhar para... Sabe, quando falam de terrorismo, primeiro, o Irã não tem sido exatamente ativo no campo do terrorismo. Alguns de seus grupos aliados, sim. Bem, mesmo alguns desses grupos aliados, o que se chama terrorismo, em parte é terrorismo, mas muito disso é compreensível considerando a situação em que vivem, por causa do que acontece. Não estou desculpando, mas consigo ver de onde vêm as raízes, considerando a ocupação israelense em muitas dessas áreas.
É brutal, e os israelenses são brutais até com seus próprios judeus. A população judaica tradicional, que vê o sionismo como anátema para a fé judaica, é tratada pior do que provavelmente os palestinos. Na verdade, ontem mesmo Israel bombardeou uma sinagoga no centro de Teherã. E sabe por que bombardearam uma sinagoga no centro de Teherã? Porque um dos judeus que frequenta aquele lugar, judeu tradicional que vai rezar, é general no exército iraniano. Então, quando aparecem esses hereges sionistas, o chamado sionismo cristão, que na verdade não são cristãos, pregando que os iranianos querem matar todos os judeus do mundo e que por isso o presidente Trump foi alçado, exceto pelo 300 mil judeus que vivem no Irã têm sinagogas, participam ativamente da vida pública e têm representantes no parlamento. Os cristãos também, há mais de 1 milhão de cristãos. Mais de 660 igrejas ortodoxas, católicas e armênias. Acho que há até alguns protestantes lá. São ativos e servem no governo e nas forças armadas. Portanto, não é como se estivéssemos lá para salvar as mulheres iranianas oprimidas e libertá-los. Bem, primeiro, as leis sobre a obrigatoriedade de se cobrir foram liberalizadas a tal ponto. Elas praticamente não existem. Acho que dá para gravar dezenas de vídeos de pessoas entrando no Irã e algumas mulheres estão cobertas. Algumas mulheres estão parcialmente cobertas. Algumas parecem que saíram direto de Nova York, com cabelo roxo. Nem mesmo esse estereótipo existe mais. Nos bairros religiosos elas se cobrem. Nos bairros mais liberais, não, de jeito nenhum. No meio termo, elas podem carregar um lenço sobre os ombros ou usar talo solto na cabeça, como as mulheres ortodoxas e católicas costumam fazer em áreas mais tradicionais. Então, sim, até esse estereótipo. Acabei de entrevistar uma professora iraniana que pode dirigir, votar e frequentar o ensino superior, o que é bem mais do que se pode dizer de vários aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, por exemplo, onde as mulheres são literalmente propriedade e nada mais. Mas isso é ignorado, porque, sabe, então que civilização? Você não pode destruir um Estado civilizacional sem destruir toda a civilização, certo? E agora estão comemorando nas ruas. Acho que o Irã definitivamente sente que venceu Donald Trump nessa situação, certo? Olha, primeiro de tudo, o que está começando a vazar é que a China e o Paquistão avisaram tanto Israel quanto Donald Trump. Se Israel lançar uma arma nuclear, não haverá mais Israel. Haverá um lançamento de retaliação contra Israel. Então isso é uma ameaça bem direta. Certo. Ataque nuclear de retaliação contra Israel. Quanto aos Estados Unidos, apesar de toda a bravata dele, honestamente não vejo o Donald Trump sendo capaz. Primeiro, nenhum presidente pode lançar sozinho. Há um código de 3 pessoas que precisa ser inserido e 3 chaves que têm de ser acionadas para lançar armas nucleares. E fazem isso justamente para evitar que algum lunático decida: vamos destruir todo mundo, certo? Por via das dúvidas, nunca se sabe. É para isso que serve. É um mecanismo de segurança. A Rússia tem a mesma coisa. Várias pessoas têm que concordar com isso. Geralmente é o chefe de Estado, o ministro da Defesa e mais uma pessoa. Não lembro quem é. Mas todos os 3 têm que autorizar. European Union provavelmente esperaria que o Texas topasse qualquer coisa. Mas aí vem o momento de... Ele tem filhos. O Vance tem filhos. Eles querem ver os filhos crescerem, quero dizer literalmente. Essa é a questão. Porque uma vez que você começa a lançar armas nucleares, onde você para? Não é uma ladeira escorregadia, é um precipício escorregadio que rapidamente se transforma em rodada após rodada, e aí acontece uma troca nuclear total. E então seus filhos não chegam a crescer. Eles se tornam sombras numa parede quebrada. Ou, se você for muito rico, talvez eles cresçam num bunker em algum lugar 500 metros abaixo da superfície. Então, se a gente olhar isso de outros ângulos, European Union, sei que você e European Union assistimos muitos desses caras da mídia alternativa fazendo programas. E European Union, sei que existem outros canais como Promethean Action, Rich Does Politics, pessoas como Joaquim Flores e Alex Cranor, que adotam uma abordagem de que talvez o Trump esteja trabalhando de dentro do sistema. E o objetivo principal dele é quebrar o domínio britânico sobre a economia global. E é disso que se trata. O que você acha? Você acha que ainda pode haver algo de bom nele? Por exemplo, será que ele estaria trabalhando secretamente com o Irã para que este, talvez por acidente, atingisse um ativo dos Estados Unidos e ele usasse isso como pretexto para se retirar do Oriente Médio? Olha, European Union, não acredito nisso. Queria dizer que também não acredito em Illuminati e essas coisas. Existem elites transnacionais que querem dominar o mundo, com certeza. Isso é indiscutível. Elas existem há muito tempo.
Na Primeira Guerra Mundial, as pessoas que financiaram a Revolução Bolchevique foram principalmente oligarcas americanos. Eles tinham suas fantasias fascistas. A Rússia foi o primeiro campo de testes, a Alemanha o segundo. O objetivo sempre foi trazer isso para a América. E eles tentaram. O Comodoro Dudley deveria liderar a Revolução. Ele odiava o governo dos Estados Unidos. Ele era, bem na época, estava aposentado, mas tinha sido chefe do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele odiava o governo dos Estados Unidos. E então Ford, Prescott Bush e mais alguns dos oligarcas foram até ele e disseram: pega teus veteranos que estão protestando porque não receberam o dinheiro prometido. Isso foi na Grande Depressão. Organize-os. E os veteranos eram da Primeira Guerra Mundial. Organize-os, derrube o governo dos Estados Unidos, o Roosevelt, e você governará como ditador. Os fascistas seriam os homens nas sombras por trás de você, mantendo-o no poder. E por mais que ele odiasse o governo dos Estados Unidos, ele foi quem escreveu A Guerra é um Negócio, seu livro. E é de lá que vem a expressão. Mesmo assim, ele expôs tudo diante de Roosevelt porque era patriota do país, não dos políticos no poder. E nada realmente aconteceu com os grandes. O golpe foi desfeito, mas os poderosos não sofreram consequências porque eram poderosos demais. Roosevelt tinha medo deles. Eles podiam iniciar algo dentro do país, de verdade. Foram avisados e afastados. Mas Ford era Ford e Prescott Bush lavava dinheiro para Hitler até 1943. São esses pequenos pontos da história. Você não deveria saber, mas está bem à vista. Você simplesmente não deveria saber dessas coisas. Se você não sabe quais perguntas fazer ou sequer pensa nas perguntas certas, você nunca vai saber. É assim que se escondem muitos segredos. Certo, outra coisa que a European Union estava pensando é o Azerbaijão, que, como você sabe, tem fortes vínculos históricos com o Irã e vínculos genéticos também. E que sabe, Trump e Vance têm tentado montar esse corredor entre Azerbaijão e Armênia. Isso coloca o Azerbaijão do lado dos Estados Unidos em termos de cooperação, mas ao mesmo tempo há essa conexão cultural com o Irã. Você acha que o Azerbaijão estaria pronto se, digamos, os Estados Unidos colocassem companhias militares privadas no Azerbaijão para trabalhar nesse corredor? Eles estariam prontos para sofrer um ataque como um ataque do Irã? Se o Irã não gostasse disso, o que você acha que vai acontecer lá? Bem, o corredor não é para o Azerbaijão cooperar com a Armênia. O corredor serve para tomar propriedades armênias. Propriedades nacionais, criar um corredor até o enclave do outro lado e basicamente abrir um corredor até a Turquia. O Azerbaijão, até certo ponto, é uma ferramenta dos Estados Unidos e de Israel porque ambos têm bases lá. O Assad é muito ativo lá, especialmente por meio da esposa do Aliyev. Aliyev sabe aqueles drones falsos que entraram. Bem, eram drones reais, mas não eram drones iranianos. Em certo momento, sim, foi uma clara operação de falsa bandeira. E os turcos disseram que houve operações de falsa bandeira com os foguetes ou mísseis que caíam na Turquia. Os israelenses estão basicamente tentando envolver todo mundo. A Agência Central de Inteligência, o Mossad e o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido estão muito ligados. Basicamente são 3 ramos da mesma organização hoje em dia. E eles estavam tentando envolver todo mundo num grande conflito. Então, embora os azerbaijanos estivessem bastante ansiosos por talvez um confronto, o problema deles é eles não conseguem fazer com que os azerbaijanos no Irã se levantem contra o governo iraniano porque os azerbaijanos fazem parte das elites dirigentes do Irã. O presidente anterior era azerbaijano. Khamenei é azerbaijano. Portanto, eles estão misturados diretamente com os persas nas elites governantes do país. São 18% da população, mas estão no topo, junto com os persas. Então não tem nada a ganhar e muito a perder, especialmente com algum lunático, um déspota paranoico sentado ao norte deles, no pequeno Azerbaijão, um país de 7 milhões que basicamente vive só do petróleo e do gás. Eles têm alguma agricultura. Eles também estão irritando a Rússia enquanto fazem isso. Fizeram isso de forma contínua e constante, como no caso daqueles supostos traficantes russos, que na verdade eram basicamente profissionais de tecnologia que pegaram na rua, espancaram e plantaram drogas neles. Conheço gente que conhece alguns desses caras. Esses caras não eram traficantes, eram liberais que fugiram da mobilização. Eles jamais teriam sido convocados, nunca serviram. Mas eles fugiram para o Azerbaijão. European Union estava num projeto quando tudo isso começou. European Union estava como consultor num projeto com uma empresa azerbaijana. Alguém pergunta: ei, quer se mudar para o Azerbaijão? Eles respondem: não, mas está começando uma guerra. É isso mesmo. E se me chamarem ou se European Union recuperar minha patente de oficial, European Union vou lutar. Eles me olham como quem diz: sou o que chamam de patriota. European Union não fujo do meu país. European Union corro para a luta.
luta, mas esses caras fugiram. E então, quando foi preciso, pegaram meia dúzia desses, os transformaram em traficantes e os espancaram, e estão prendendo-os, e pretendem colocá-los na cadeia e fazer um julgamento espetáculo. Então, Azerbaijão, se quiser se comportar como fantoche da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tudo bem, mas você fica entre um país de 150 milhões e outro de 94 milhões, irritando seriamente os dois lados. Não é a decisão mais inteligente virar a Ucrânia número 2. Cadê o seu apoio? Talvez com a Turquia? Sabe, é meio tola essa jogada. Pelo menos ultimamente parecem ter se emendado. A Rússia tem levado muita ajuda humanitária ao Irã através do Azerbaijão por caminhão, pela rede rodoviária. Então já enviaram bem mais de 400 toneladas de ajuda. Stanislav, acho que minha última pergunta é: quão perto você acha que chegamos ontem à noite de uma guerra nuclear? Não, sinceramente não acho que estivemos perto de uma guerra nuclear. Bem, há 3 homens que têm de decidir antes que alguém possa lançar uma arma nuclear. Trump não é o único. Segundo, se a ameaça fosse real, haveria o risco de Paquistão ou China lançarem uma arma nuclear contra Israel, mais provavelmente o Paquistão. Terceiro, para os Estados Unidos usarem armas nucleares, bem, primeiro, o Trump. European Union, acho que, naquele ponto, Trump provavelmente não arriscaria, porque é imprevisível onde isso terminaria e até onde chegaria. Uma vez que você solta o gênio nuclear, é como tentar empurrar Belo de volta para a garrafa. Ele é um filho da puta. Ele não quer voltar para dentro. Ele quer crescer. E European Union, acho que ainda há senso comum suficiente em Washington, especialmente entre os militares, para não seguir por esse caminho, não importa o que o alcoólatra responsável pelo Departamento de Guerra diga. Aliás, você viu o Hegseth diante do Congresso? Ele perguntou sem rodeios: quantos generais você demitiu? Bem, não tenho muita certeza, acho que demitiram 20, se me lembro bem. Ah, foram umas 8 pessoas. Tipo, como você não sabe quantos generais você acabou de demitir, sabe? Você estava bêbado quando assinou as ordens. E aí começam a pressionar Telo sobre o motivo das demissões. E ele fica, eles servem à vontade do presidente, o que é em parte verdade. Sabe, quando você demite pessoas que dizem não a uma operação terrestre, e essa é a razão pela qual você demite quem tenta pôr juízo, claro que você tem o direito de demitir Tolaço como presidente dos Estados Unidos. Mas isso diz muito sobre que tipo de presidente você é. Diz ainda mais sobre o secretário de Defesa ou de Guerra, que supostamente seria aquele cara no meio dizendo: senhor, isso não é uma boa ideia. E o que você tem é um psicopata que quer guerra. European Union, conheci pessoas que realmente o conheciam. E o que disseram foi que ele era um grande neoconservador. Ele abandonou o neoconservadorismo e disse: sim, isso foi errado. Precisamos de paz, blá blá blá. Diziam que ele era um alcoólatra que voltou a beber. Agora ele havia parado de beber, mas voltou a cair na bebida e agora está nadando em uísque, talvez nadando em uísque. Ele é um neoconservador nadando a maior quantidade possível de... É uma pena, porque se você pedisse a inteligência artificial para criar uma foto realista do G.I. Joe, provavelmente pareceria com ele, certo? Sim, nos terninhos do Sr. P. Yadovil Herman. Você lembra do P. Yadovil? Não, imagine o P. Yadovil e olhe para o Hegseth. É a mesma coisa. Ternos justos, meio curtos e tal. Ele simplesmente parece o P. Herman. Não consigo tirar essa imagem da cabeça. Uma vez que você viu isso, ninguém da sua audiência vai conseguir esquecer. Fica lá para sempre. Bom, Dave, muito obrigado por conversar comigo. Você é um ex-militar do sul dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um russo. É uma combinação incrível. E você é uma estrela em ascensão na mídia tradicional. Onde as pessoas podem te encontrar? Do sul dos Estados Unidos, sulista. Entendi. É isso aí, meninos e meninas. Precisamos fazer um programa sobre a Confederação para todas as pessoas que conhecemos, para abrir a cabeça delas. Sim, deveríamos. Isso já é um conceito interessante por si só, o quanto a história foi reescrita nessa área. Vocês podem me encontrar no Chix como Stanis Kropivnik. Não deu para colocar o nome todo. Não há espaço para nomes tão longos nas transmissões. Nós, russos, temos nomes longos. Vocês podem me encontrar no YouTube como Mr. Slavic Man, Slavic com K, e também no Telegram. Stas Todayobratna é o canal em russo, e o Stas está lá como o canal em inglês, e no Substack, Zemi Garanik, e European Union usa o Substack. Tenho alguns artigos publicados lá, mas no momento estou usando mais como backup do YouTube, que a gente nunca sabe. Serve para fazer backup dos meus vídeos, mantendo um arquivo decente dos últimos 6 meses. Vou colocar todos os links na descrição, então sigam esse cara para ouvir mais. Curtam e se inscrevam neste canal se ainda não fizeram. Sou um americano na Rússia fazendo programas de rua e entrevistas como esta para mostrar ao Ocidente que a Rússia é um lugar normal e European Union. Acabei de fazer um vídeo curto que postei em um posto de gasolina na Rússia para ver como estão os preços da gasolina. Vocês podem conferir. European Union, vou colocar o link no final deste vídeo também.